Oi, gente, tudo bem? Eu vou gravar então hoje o conteúdo que eu dei na live de ontem, que acabou não ficando salva lá pelo Instagram, tá certo? Falando sobre a generosidade, que é uma característica importantíssima em toda rainha. Então, eu vou ler os mesmos textos, as mesmas histórias, vou fazer igualzinho eu fiz ontem e vocês vão ter o benefício aqui desse conteúdo que eu vou compartilhar exclusivamente por esse grupo do Telegram, tá certo? Então, se você quiser depois indicar para alguém, você vai ter que convidar essa pessoa para entrar nesse grupo aqui, ok? A primeira coisa que eu fiz ontem foi ler com vocês várias passagens bíblicas falando sobre os benefícios da generosidade. E o primeiro texto que eu li está no livro de Esther, no capítulo 2 e versículo 17. E eu vou ler ele aqui para você novamente. Então, diz assim: E o rei amou Esther acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei fez um grande banquete para todos os príncipes e os seus servos, a saber, o banquete de Esther, príncipes para os seus príncipes e os seus servos. E ele deu alívio para as províncias e deu presentes de acordo com o estado do rei. Olha que interessante. Aqui no livro de Esther, quando Esther foi feita rainha, né, primeiramente isso aconteceu porque Vasti não obedeceu o rei, um chamado que o rei fez a ela, né, ele estava dando um banquete no seu palácio, então ele manda chamar Vasti, que era sua rainha naquela época. E Vasti se nega a participar desse banquete. Então, um dos conselheiros do rei, aquilo era uma afronta muito grande, tá certo? Então, um dos conselheiros do rei o aconselhou a substituir Vasti por outra rainha. Só que uma rainha só tem duas maneiras, uma maneira dela deixar de ser rainha, que é morrendo. E como não tinha chegado ainda a hora de Vasti, o rei mandou matar Vasti, tá certo? Então Vasti morreu, tá? Assassinada. Depois o rei se arrepende, ele sente falta de Vasti, né? Tem uma outra passagem aqui que diz que ele se arrepende, mas ali isso já tinha acontecido, então agora vai ser selecionada uma nova rainha. E nessa seleção eles separam de todas as províncias daquele rei, tá? As mais belas virgens. Então eles vão lá e escolhem, e Esther foi uma das selecionadas. As meninas normalmente eram bem novas, eram adolescentes lá de 16, 17 anos de idade, e elas ficam um ano sendo preparadas para esse dia que eu li com vocês aqui agora, que é o dia que elas vão diante da presença do rei, para que o rei as olhe e escolha aquela que mais lhe agrada, tá certo? Rainha Esther, então, tem toda uma história dessa preparação de Esther, e todas elas, todas essas moças, elas podiam pedir qualquer coisa que as embelezasse mais. Elas podiam pedir qualquer joia, qualquer tipo de roupa, de apetrecho externo que as fizesse mais bonitas. Porém, Esther não quis nada disso. Esther foi na sua beleza natural. E nessa beleza natural, o rei se encantou por ela e diz aqui, ó, que o rei amou Esther acima de todas as mulheres. E ela obteve graça e favor à sua vista, mais do que todas as virgens. De modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Então, a beleza natural de Esther ganhou o coração do rei. Carla, o que isso tem a ver com generosidade? Tem tudo, porque quando esse rei fez a sua opção, então ele deu um grande banquete. Ele foi extremamente generoso com o reino dele, tá? Ter escolhido Esther, ter amado Esther, aflorou ali o coração daquele rei, e ele deu um grande banquete para os seus príncipes, ele deu alívio para as províncias, deu presentes de acordo com o estado do rei. Então, ele beneficiou todo o povo por conta da sua alegria, tá? Então, isso aqui já fala um pouco de como nós, quando estamos num posicionamento de governo e estamos extremamente alegres, podemos manifestar com generosidade ao nosso povo, aquelas pessoas que estão ali mais pertinho da gente, tá certo? Depois eu li com vocês, cadê aqui? Eu li uma passagem que está em Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria, inclusive a gente vai ler muito ele na próxima live, que eu vou falar justamente sobre sabedoria.
E aí eu li o capítulo 11 de Provérbios, versículo 24 e 25, que diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado. Então aqui fala do vínculo entre a generosidade e o benefício que você vai usufruir quando você for generosa, né? E se você já é generosa aí na sua vida, você provavelmente já está colhendo esses frutos. E olha o que fala aqui. Então, ao que distribui, mais vai ser acrescentado. Ao que retém, ao que guarda, ao que funciona como uma represa, tá? E retém mais do que aquilo que é justo, é para sua pobreza, tá certo? Então, gente, qual é o princípio aqui? Quanto mais você der, mais você vai receber. A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado. Ou seja, quando você é generoso com outros, generosidade é o que você vai colher também para a sua vida, tá certo? Vamos lá? Provérbios capítulo 22, verso 9. Aquele que tem um olho beneficente será abençoado, porque ele dá do seu pão aos pobres. Então, existem inúmeros versículos na Bíblia que falam sobre o benefício da generosidade. E eu quero mostrar isso aqui para vocês, e não só aqui, mas eu vou te mostrar a maior de todas as generosidades. Antes disso, vamos ler aqui mais um. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, diz assim: tenho-vos mostrado todas as coisas, que trabalhando assim é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus que disse: é mais aventurado, é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, dar é melhor do que receber. Ser generoso é ter esse mindset, é ter esse entendimento, é ter esse coração. Um coração que dá sem querer em troca, ok? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Vamos ler agora. Segunda aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Diz assim: ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministre o pão para o alimento e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas para toda a generosidade, a qual faz através de nós ações de graças a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte: você que dá semente para quem semeia, também dê pão para o seu alimento. Então, vamos lá, você tem sementes na sua mão e você fornece essas sementes para as pessoas que querem realmente semear. Então, quem dá semente para aquelas pessoas que semeiam, que plantam essa semente, ou seja, que aplicam o conhecimento que você está trazendo. Ministre também o pão para o alimento e multiplique a vossa sementeira. O que é uma sementeira? É um local apropriado para você plantar as sementes. Então, multiplique essa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Por quê? Porque quando você planta, aquilo vai ter um tempo de preparo, vai crescer e vai começar a dar fruto. Então, se você aumentar a sua sementeira, você também está aumentando o quê? A quantidade de frutos. Aqui é um princípio da prosperidade, tá? Pegue esse princípio para você entender o quanto a generosidade pode te fazer uma pessoa próspera. E aí ele fala assim, olha, aumente os frutos da vossa justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas, para quê? Para quê? Para que ser enriquecido em todas as coisas? Para que você seja generosa. Então, olha, você que tem uma mente em relação a dinheiro pequena, você que tem uma mente em relação a disponibilizar sementes por aí, você acha que se você der muito, você vai ficar com menos? Isso é uma mentalidade escassa. A mentalidade generosa, ela dá sem esperar nada em troca, tá? E ela dá pelo simples fato de saber que dar é melhor do que receber. Ok? Dar é melhor do que receber. E por que nós devemos desejar aumentar a nossa sementeira para que a gente possa ser mais generosa ainda?
Então veja bem como está o seu coração. O que te levaria a querer enriquecer? Será que é para ter mais para você mesma? Se for essa a ocasião, dificilmente você vai ter um crescimento constante e exponencial. Porém, se você disponibilizar aquilo que você sabe em formas de semente para aquelas pessoas que querem realmente aplicar, que você faça isso com muita eficiência, que você aumente a tua sementeira. Para quê? Para que você possa ser mais generosa ainda. Exemplo, cara, eu vou trazer isso para a prática. Se você lê, por exemplo, um livro, e esse livro trouxe para você um conhecimento, e você agora compartilha o conhecimento desse livro com uma pessoa, você deu semente para aquela pessoa que semeia. Agora imagina você compartilhar esse mesmo conhecimento para 10, para 20, para 30, para 100, para 1000 pessoas. Você multiplicou a tua sementeira. E conforme você vai multiplicando, você entra num ciclo de vida próspero. E aí olha o que acontece aqui. Sendo enriquecidos em todas as coisas para toda a generosidade, a qual faz através de nós ação de graças a Deus. Ou seja, a tua generosidade. Quanto mais você der, quanto mais você quiser ter para que você possa disponibilizar, mais ações de graça você está tendo com Deus. Mais ação de graça através de nós, ação de graças a Deus. Ok? Então, que você possa ser esse ser que compartilha. E agora nós vamos ver aqui, deixa eu ver. Okay. Nós vamos ver aqui a maior atitude de generosidade. E olha que interessante, ontem de manhã, quando eu estava estudando esse assunto, eu estava na sala da minha casa, né, fazendo pesquisas, anotando no meu caderno, e o meu filho estava assim em pé na frente fazendo a aula dele, aula de escola, né, online. E o que que aconteceu? Ele do nada, ele virou para mim e falou assim: "Mãe, Deus é muito generoso, né?" E eu, filho, eu falei alguma coisa aqui? Ele não. Eu falei: "Você ouviu? Você leu alguma coisa aqui no meu caderno?" Ele não, mãe. Eu falei: "Por que você disse isso? Por que você disse que Deus é muito generoso?" E ele: "É, mãe, porque Deus é muito generoso." Eu falei: "Não, meu filho, de fato Deus é muito generoso." Eu falei assim: "E por que você quis falar isso?" Ele: "Não, mãe, eu só senti vontade de falar isso." E eu falei assim: "Você sabe o que eu estou pesquisando agora mesmo aqui?" E aí ele olhou para mim e ele falou assim: "Não vai me dizer que é sobre generosidade." Eu falei: "Exatamente." Mostrei o meu caderno para ele, né? E estava escrito aqui, ó, generosidade. E aí ele: "Nossa, mãe." Eu falei: "Pois é. Olha, às vezes às vezes a gente não sabe explicar determinadas coisas que acontecem, né? O quanto foi importante para mim ele ter falado isso, o quanto confirmou no meu coração que era esse realmente o tema da live de ontem, né? E por conta dessa confirmação, nasce esse vídeo aqui hoje, né? Eu acho que nada é por acaso, não foi por acaso que a live ontem acabou não ficando gravada, e aí vai possibilitar que isso aqui alcance até mesmo mais pessoas. Então vai se tornar uma semente enriquecida, né? Porque vai chegar muito mais longe do que somente a live de ontem. E aí eu falei assim: "Filho, muito bonito isso que você disse, que Deus é generoso, mas por que você acha que Deus é muito generoso?" E aí veio a parte mais bonita. Ele falou assim: "Mãe, porque ele entregou o filho dele por amor a nós." E ele parou assim, olhou para o alto, o olhinho dele encheu de lágrima, o meu também na mesma hora, né? Eu fiquei emocionada por essa consciência que ele teve. E eu falei assim: "É verdade, filho, é verdade." Falei: "Sabe o que eu estou lendo agora mesmo?" Eu tinha acabado de ler esse versículo aqui. Eu falei assim: "Eu vou ler para você em voz alta." E eu agora vou ler isso aqui para vocês. Está escrito no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, diz assim: "Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós
e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nenhum homem tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E o que ele nos mandou? Está escrito ali em cima. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o que ele disse que está ali mais em cima um pouquinho no versículo 8? Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Então, gente, o princípio da generosidade, ele está por toda a Bíblia. Desde a criação, desde o primeiro versículo de Gênesis, até a volta de Jesus, lá em Apocalipse, está esse princípio de ser generoso. Deus criou um planeta Terra extremamente abundante. As sementes que nós podemos retirar das frutas, nunca vem uma única semente, sempre uma quantidade absurda de sementes. E cada semente se torna uma árvore, pode se tornar uma floresta. Basta que essa semente caia no chão, morra, germine e depois se reproduza novamente. Então, o princípio de generosidade, ele pertence a nós. Nós que somos rainhas, fomos chamadas para administrar as riquezas desse reino e disponibilizar com generosidade para todo o povo do nosso reino, tá certo? Então, aqui eu vou falar um pouquinho agora sobre essa palavra, a palavra generosidade. Olha que interessante. Eu busquei algumas definições no Google e eu encontrei o seguinte: generosidade é aquele que reparte com largueza. Vem do latim genus, aquele que gera. A maioria das palavras que tem essa raiz se remete a gerar, nascer, criar, proliferar, abundar. No original, no hebraico, é a palavra tob. Se escreve T-O-W-B. E quer dizer exatamente isso, abundante, próspero, muito, quantidade, né? Criação, nascer, gerar, é tudo essa mesma raiz, tá certo? Mas segundo a minha observação, depois do meu estudo de hoje, no meu coração, como que eu definiria generosidade? Como que eu quero trazer isso de conhecimento para vocês? Generoso é aquele que faz nascer a ideia de alguém. Generosidade, muitas vezes, é distribuir sementes, é distribuir benefícios, é fazer com que aquilo que está no coração de outra pessoa venha à tona. Às vezes através de um incentivo com palavras, às vezes através de um incentivo colaborando no projeto de alguém, às vezes incentivando com dinheiro, né? Patrocinando mesmo, sabe? Bancando aquela ideia, bancando aquele talento, né? Quantas pessoas eu conheço que não ajudam outros a concluir sua escolaridade, pagando um curso, pagando um professor, pagando até mesmo a mensalidade da escola, ou ajudando comprando material escolar, né? Quantas pessoas não vão lá ensinar, se voluntariar? Isso é generosidade. E existem algumas coisas que a gente precisa entender, né? O quanto nós hoje estamos realmente, de fato, sendo generosas. O quanto hoje nós realmente estamos disponibilizando aquilo que é nossa semente, aquilo que nós temos, aquilo que já está nas nossas mãos. Existe um princípio bíblico também que diz: se você for fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Às vezes a pessoa tem um coração generoso, mas ela fica esperando o momento de ter muito para começar a compartilhar. E não é assim que a coisa acontece. Se você tiver sementes na sua mão, poucas que sejam, você já pode distribuir. E para isso nós vamos agora escutar uma história, tá? Eu vou aqui, eu vou ler para vocês uma história, tá certo? Deixa eu só jogar minha tela aqui para o cantinho. E eu quero ler essa história aqui para vocês. Uma história muito, muito bonita. Pronto. Essa história é a história do gênio e as rosas.
E ele fala assim: em uma casa encontravam-se 3 amigos. Eles eram muito diferentes um do outro, com personalidades fortes, mas gostavam de estar juntos, talvez porque se completassem. Um era muito generoso, o outro era muito ingrato, e o último era um conformado. Quando viram o gênio, todos ficaram animados. Lembravam-se das histórias infantis nas quais o gênio sempre realizava 3 desejos. Imediatamente um deles perguntou: Gênio, o que você nos traz? Rosas, disse o gênio. Abriu seus braços e apareceram 3 belos buquês de rosas e entregou um para cada homem e logo desapareceu. Os amigos se entreolharam desapontados, não compreenderam o presente e não demorou para cada um tomar o seu rumo e deixar a casa. O ingrato foi o primeiro a sair, maldizendo a sua falta de sorte, a primeira vez que encontra um gênio e a única coisa que ganha são umas rosas estúpidas. Jogou o buquê ali mesmo no caminho. O conformado, embora desapontado com o presente, resolveu levar as flores para casa e a pôs num jarro. O generoso, dono da casa, ficou feliz por ter encontrado um gênio e mais ainda por ter ganhado um presente. Saiu pela vizinhança distribuindo rosas. Estava tão contente com a possibilidade de partilhar o seu presente com os outros que nem percebeu que as rosas nunca terminavam. Quanto mais distribuía, mais rosas apareciam em seus braços. Depois de algumas horas, voltou para casa com um buquê maior, mais belo e perfumado do que o original. No dia seguinte, os amigos se reuniram e comentavam o que havia acontecido no dia anterior. Novamente o gênio aparece. O que você deseja? Perguntou um dos amigos. Eu desejo que as rosas de vocês se transformem em ouro, respondeu o gênio. O homem generoso olhou para trás e viu a sua casa cheia de ouro. Sobre a mesa, sobre o armário, no quarto, por todo lugar havia ouro. O conformado, ao regressar para sua casa, encontrou sobre a mesa um vaso cheio de ouro. O ingrato tentou até voltar ao local onde havia jogado as rosas, mas ali não havia mais nada. Alguém já tinha recolhido as rosas que se transformaram em ouro e ele ficou sem nada. O que essa parábola nos ensina? As rosas da parábola podem simbolizar várias coisas em nossa vida. O amor, a generosidade, as virtudes. Quando se trata desses belos gestos e sentimentos, quanto mais damos, mais recebemos em troca. O ingrato que não valoriza seus amigos, sua família, seus dons, nunca vai desenvolvê-los. Vai acabar sem nada, solitário. O conformado, que não procura desenvolver os seus dons, que não se preocupa em crescer, terá retribuição, mas sempre em pouca medida. Ficará nas relações superficiais, nas amizades formais. O generoso, no entanto, que não tem medo de arriscar-se no aprimoramento de seus dons, que procura uma vida virtuosa, receberá tudo em dobro. E aí, quem você tem sido nessa corrida da vida? Será que você tem sido ingrato, que desperdiça as sementes que são dadas a você, que não valoriza e acaba jogando elas pelo caminho? Será que você tem sido o conformado? Alguém vai se levantar e vai fazer. Alguém vai entender o recado e vai corresponder. Alguém nessa geração deve ser generoso. Será que você é essa pessoa? Hoje eu vejo muitos conformados na nossa sociedade. Muitas pessoas que têm buquê, que não jogou fora, mas que também não fazem nada com isso. Não distribuem para outras pessoas. Muitas pessoas que se conformaram com esse mundo, e a Bíblia nos dá um direcionamento a respeito disso. Ele diz: não vos conformeis com o presente século, mas transformai, renovai a vossa mente. E essa renovação mental, existe uma sementeira, uma sementeira que se chama Bíblia, e aqui tem várias e várias e várias sementes que você pode plantar. A começar no seu coração. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Comece com você. Você foi amada primeira. Você foi amado primeiro.
Primeiro o Senhor te amou, então você já tem sementes no seu coração, que é esse amor que Ele já colocou para você. E depois disso, é para você distribuir. E não tenha medo, não vai se acabar, porque quanto mais você semear, mais você vai colher. Quanto mais você regar, mais você será regado. Quanto mais você distribuir, mais será dado para você. Quanto mais fiel você for àquilo que Deus te convidou para ser, nisto vocês glorificam o meu Pai, em que deis muito fruto. Eu achei tremenda essa passagem. Quer glorificar a Deus? Quer dar a Ele a honra e a glória que Ele merece? Dê frutos. Dê resultados. Olha para a sua vida e usufrua, desfrute daquilo que Deus te deu, daquele amor que Ele já plantou no seu coração e distribui isso para as outras pessoas. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Ser discípulo de Cristo não significa fazer parte de uma religião. Ser discípulo de Cristo vai muito, muito além. Ser discípulo de Cristo é dar fruto. Tantos religiosos que fazem parte da religião e não dão frutos, não são discípulos. A Bíblia também tem algo terrível para essas pessoas. Naquele grande dia, quando Cristo voltar para nos perguntar: cadê o fruto? Cadê o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Como você distribuiu? De que maneira você dispôs a sabedoria que eu plantei em você? Muitos ali vão querer apresentar coisas, vão querer apresentar obras, mas as sementes nunca foram recebidas do próprio Deus. E Ele vai olhar e dizer assim: eu não te conheço, eu não sei quem você é. E isso vai ser muito triste, muito triste. Então, que nós possamos, de fato, primeiramente, nos sentir amadas por Deus, receber essas sementes diretamente da parte de Deus. E eu vou falar sobre sabedoria. E quando eu falar sobre sabedoria, você vai entender quem é o alvo de Deus. Para quais pessoas ele entrega sabedoria. E você vai ver que o generoso está lá listado entre uma delas. E vai ser tremendo, tremendo você entender isso. Que você perca o medo de ser generosa. Se você, de repente, está retendo sementes com você, isso é egoísmo, isso é avareza. Deus dá sementes para você, mas você fica com aquilo só para você. Olha, vai ter um preço a ser pago. Coloque para fora. Não retenha. O pouquinho que ele entregar na sua mão, dê, porque quanto mais você der, mais você vai receber. Deus, às vezes, ele coloca algumas coisas em nossas mãos para ver como vamos nos comportar. O que vamos fazer com isso? Se você reter, se você guardar, ele não dá mais. Ele também retém e guarda. Mas se você disponibilizar, se você colocar, se você compartilhar isso com pessoas, ele vai dando cada vez mais para você. Então não retenha mais nada. Tudo aquilo que ele te entregou, disponha com generosidade, com largueza. Patrocine ideias, traga soluções, pense soluções, se envolva com a sociedade, com as necessidades do nosso tempo. Se envolva com as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Tem muita gente necessitada. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, tinha que estar me ouvindo e que tem sementes aí na sua mão. Então, a minha intenção aqui hoje é ativar você. Você que foi levantada para ser uma rainha na nossa geração. Para você distribuir essas sementes e não retenha mais. Daqui para frente, recebeu algo, já compartilha com alguém. Carla, não tenho hoje com quem compartilhar. Grava um vídeo e publica nas suas redes sociais. Alguém ali vai aproveitar esse conhecimento. Mesmo que essas pessoas fiquem quietas. Ou vocês acham que eu não sei? Que tem muita gente que me vê aqui, mas nunca se manifesta. Nunca fala nada. Não faz um elogio, não dá um joinha, não faz nada e não tem problema. O meu objetivo principal não é esse. O meu objetivo principal é ativar você, para que você também faça pelos outros. Porque quanto mais pessoas estiverem distribuindo sementes por aí, mais flores e frutos nós vamos ter. Mais riqueza e mais prosperidade na nossa geração nós vamos ter. Então, quando eu não faço só por mim. Eu faço pelo todo.
e que você se ative, faça também pelo todo. Se posicione na sua casa e seja generosa. Generosa com você, mas principalmente com os outros. Quanto mais você der, mais você vai receber. Então experimenta e depois me conta como é que foi. Quais são os frutos? Agora não faça isso só uma vez. Constância. Vai ser outro tema de live também. Então um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês.